Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nessa aula, trataremos os assuntos da unidade 1, denominada Formulação Estratégica, dentro do módulo 3, que trata da formulação e implementação da estratégia organizacional. Nessa aula, então, nós veremos um pouco sobre os fatores críticos de sucesso, né, da sua importância, de saber determinar como a empresa pode utilizá-los, tem um ponto de partida para fazer a sua análise estratégica, o que é mais importante para ela, o que ela faz melhor, né, o que é mais crítico para ela dar mais atenção. Depois veremos as decisões estratégicas, que é o processo de tomar decisões baseadas nas análises estratégicas. Depois vamos ver vários modelos de apoio à decisão, que são muito importantes, são metodologias, né, desenvolvidas com fundamentos teóricos e práticos para facilitar a implementação de um planejamento estratégico. Né? São muitos modelos teóricos desenvolvidos para ajudar nessa visualização. Né? Visualização além da avaliação dos cenários e possíveis situações, para você ter um diagnóstico e poder tomar as decisões de forma mais certeira. Depois vamos ver as políticas de crescimento, né, que são as opções que a empresa pode adotar, seguir, para ela conseguir o seu crescimento no planejamento estratégico. Depois, a gente vai ver as políticas de relacionamento. Essas aqui são as opções que a empresa pode adotar ou seguir para ela ter interações mais colaborativas com seus stakeholders. Vamos lá, então. Nosso primeiro assunto, os fatores críticos de sucesso. A partir do diagnóstico estratégico, externo e também interno, como a gente viu na última aula, o volume de conhecimento adquirido é quase sempre muito volumoso e bem complexo. Ao idealizar, então, os cenários com base nesse conhecimento, é possível a gente fazer uma escolha, né, a decisão das variáveis-chave, né, que vão ser gerenciadas e que tenham a capacidade de efetivamente assegurar o sucesso da organização diante daqueles cenários que foram vistos na análise interna e externa. E esses elementos são os chamados fatores críticos de sucesso, o FCS, né? E é eles, né, que darão a resposta para superar as ameaças e contingências do ambiente. Apesar das fragilidades da organização, do mesmo modo que vão permitir maximizar as oportunidades do ambiente, né, associa-se às forças das organizações. Então, associa-se o que você extraiu da organização com o ambiente externo analisado. Então, os fatores críticos de sucesso são elementos que, quando ausentes ou frágeis, impedem o sucesso da organização. São, portanto, prioridades para o êxito dessa organização. Então, para a gente identificar os fatores críticos de sucesso em qualquer negócio, é necessário fazer a seguinte pergunta: o que deve ser feito para ser bem-sucedido? Em uma organização lucrativa, o sucesso significa fazer o lucro. Então, os fatores críticos de sucesso vão depender de quais negócios geram lucro. Se o negócio é produzir roupas, os fatores, então, vão ser localizados em operações de baixo custo e elevado volume de vendas. Se o negócio é produzir roupas de luxo, né, os custos não serão tão importantes quanto a alta qualidade das mercadorias, né, dos materiais, da confecção, e isso tem que ser aprimorado a partir de um desenvolvimento criativo. Então, a decisão sobre quais serão os fatores críticos de sucesso escolhidos para atuar em cada cenário avaliado é fundamental para a empresa. Ela saber qual é o seu negócio, saber quais são os fatores críticos que vão impactar nesse negócio. Quando esses fatores são definidos acertadamente, eles vão permitir a organização focar nas atividades-chave do seu negócio, né, possibilitando, então, que ela atinja seus objetivos de uma maneira bem mais sustentável, né, mais objetiva, sem gastar tempo e recursos com coisas que não são tão importantes e eficazes para ela. Então, escolhidos os fatores críticos de sucesso mais relevantes para o sucesso da empresa, o próximo passo no processo do planejamento estratégico é a definição das políticas organizacionais que vão dar a direção necessária para a atuação competitiva dessa organização. E esse direcionamento, né, faz parte das decisões estratégicas. O novo cenário competitivo, como a gente viu, é muito amplo, complexo, né, uma complexa arena onde as organizações querem se fazer presentes, ocupar o seu espaço, construir seu domínio e alcançar seus objetivos. Isso faz com que as organizações passem a disputar de maneiras bem diferentes,
né, a fim de obter competitividade estratégica e retornos bem acima da média. E nesse cenário temos algumas formas básicas de tomada de decisão, né, que a tomada de decisão baseada em procedimentos, né, que faz parte das decisões estratégicas. Então, essa pode ser a melhor escolha quando aplicada em problemas que aparecem de maneira contínua, né, reiterada e sistemática. Né? Essa é uma das formas de tomar decisão. Com o tempo, pode-se definir respostas mais padronizadas e baseadas em um conjunto de instruções mais explícitas. Né? Uma lista de verificação, por exemplo, um checklist, né? Mas não é o melhor método quando se está decidindo, por exemplo, políticas organizacionais, alguma coisa mais ampla para a empresa inteira, uma forma mais estratégica, global. Então, esse método ele deve ser considerado na fase de execução do planejamento, né, porque se torna previsível, uniforme, a maneira pela qual a organização gerencia seus problemas mais comuns, os recorrentes. Isso aumenta a coerência e o foco da organização. E permite também que várias pessoas se beneficiem do melhor conhecimento disponível que se tem, né, para não repetir os erros, né, que já aconteceram. Então, o melhor exemplo de aplicação desse método corresponde às decisões tomadas por um piloto de avião, por exemplo, no seu cockpit, por meio de uma listagem, né, quando enfrentar certos tipos de problema, né, e reagir de maneira previsível, né, inclusive sob condições mais excepcionais. Então, tem um checklist para ele seguir. Depois, temos outro tipo de tomada de decisão estratégica, né, que é a tomada de decisão baseada na experiência. Aqui, quando o problema é enfrentado, quando o problema enfrentado ele é diferente ou um pouco mais complexo, é mais difícil saber qual que é o procedimento que tem que ser adotado, né? Ou se algum procedimento é aplicável naquela situação. Melhor será confiar, então, na própria experiência, né, para reconhecer semelhanças do problema enfrentado com outros já enfrentados anteriormente. E essa abordagem da tomada de decisões tem maior possibilidade de êxito quando quem toma as decisões tem ampla gama de experiências, né, mais relevantes e não há muito tempo para você decidir o que você vai fazer. Então, a experiência é o que o tomador de decisões com mais experiência no tipo de problema enfrentado vai tomar as melhores decisões. Então, coloca-se, né, essa responsabilidade em quem tem mais conhecimento daquele problema para tomar a decisão, mesmo que ela não seja, né, o problema não seja algo que já tenha sido exatamente enfrentado, mas algo parecido, ele consegue, a partir da experiência, tomar essa decisão. Então, em geral, tem uma forte correlação entre a experiência e a habilidade. A habilidade de um piloto, por exemplo, né, é medida em horas de voo, e a confiabilidade depositada em um cirurgião, por exemplo, né, é diretamente relacionada ao número de procedimentos similares realizados por ele. Então, muitos profissionais confiam em sua experiência e intuição durante o processo de planejamento estratégico. Porém, a experiência nem sempre também, né, é melhor conselheira ao se tomar a decisão. Por quê? Né? Pode ser que existam experiências não aplicáveis. Né? Talvez as experiências passadas não sejam aplicáveis a essa situação atual. Aquilo que no início parecia um problema habitual pode ser bastante diferente na sequência dele. Depois, tem a experiência como fonte de autoestima e autoridade. Né? Além disso, né, a experiência pode ser uma fonte desses dois fatores. E para não ceder essa autoridade, o tomador de decisão ele pode não reconhecer que uma decisão é completamente nova. Né? Ele fala, deixa comigo, e assim, na verdade, ele não está sabendo muito o que ele está fazendo, mas ele, né, como ele é o líder, ele fala, deixa comigo, né, sem saber exatamente o que será feito. Depois, outro aspecto é as mudanças rápidas no mundo dos negócios. Né, que, como a gente já viu nas últimas aulas, vai mudando de uma forma muito rápida. E nem sempre a experiência passada tem a ver com as situações futuras. Né? Custa aceitar que certas experiências podem perder sua validade, né, devido às constantes mudanças nos dias. Né? Então, o outro fator é lembranças que não podem ser precisas. Finalmente, né, essas lembranças podem não ser tão precisas, né, que você vai tomar uma decisão baseada na experiência, mas às vezes a lembrança não é exatamente aquilo. Né? Muitos fatos que são lembrados com mais clareza não acontecem, na maioria, como são recordados, fazendo com que as conclusões que vão ser tiradas com base naquelas experiências possam ser equivocadas.
Depois temos a tomada de decisão baseada na análise, né? Outra forma de decisão estratégica, ou também chamada de analítica preditiva, né? Ou do inglês analytics, pode ser que seja encontrado assim na literatura, e como se faz para tomar as decisões sobre problemas desconhecidos e complexos, né? E sem um padrão definido a seguir. Então, isso é o que eles buscam, né? Esse é o problema dessa forma de análise. Principalmente quando se lida com um enorme volume de dados, né? O Big Data, que como é conhecido hoje. Então, nesse caso, é necessário fazer uma análise do problema e das opções de ação, né? E isso se passa pelas seguintes etapas. Primeiro, definição do problema, né? Você define o que exatamente é esse problema. Depois, seleção dos aspectos mais importantes acerca desse problema. Depois, identificação das alternativas para você conseguir resolver esse problema. Depois, identificação das consequências que cada alternativa pode desencadear, que isso é muito importante, né? Às vezes você vai tomar uma decisão, mas tem que ver as consequências disso. E às vezes você acaba tomando decisão em função das consequências, o que dá menos prejuízo para a estrutura, que gasta menos tempo, mas que não tenham o resultado ótimo como outras alternativas. Depois, a avaliação dos riscos e incertezas que acarretam essas consequências. E por fim, a identificação das alternativas, né, levando em consideração esses cinco pontos, a alternativa mais adequada dentro dos recursos disponíveis. Então, a tomada de decisão baseada na análise preditiva, ela é utilizada quando se já tem informação suficiente para você conseguir gerar alternativas de ação e ela requer critérios para você definir o que é verdadeiro ou falso, o que é relevante ou não é relevante. Nessa tomada de decisão, né, apesar dela parecer ser sempre a mais adequada, ela também possui algumas desvantagens. Menos, né, mas possui algumas. Então, a tomada de decisão baseada na análise preditiva pode ter algumas dessas desvantagens, né? O processo ele requer bastante tempo para você levantar, colher, organizar e avaliar, interpretar esses grandes volumes de dados e informações. Quando é necessário tomar uma decisão em tempo real, essa abordagem pode ser que não seja muito apropriada, né? A menos que se tenha uma tecnologia muito grande para você fazer esse levantamento e análise muito rápido. Na tomada de decisões, ela exige que se disponha de dados e informações-chave, né? Quando não se dispõe delas, né, a decisão será cercada de muitas incertezas, porque você tem um volume muito grande de informações. Então, até você acertar o que realmente você precisa de informação, pode ser que o tempo de tomar decisão já tenha se perdido. E, por fim, né, o seu uso frio, né, e inflexível pode produzir resultados acadêmicos e pouco práticos, né? Ou seja, mais teórico e menos prático, né? Ou então, as decisões se tornam tão técnicas que ficam até incompreensíveis para quem deve apoiá-las ou executá-las, né? Ou podem até afastar do senso comum das experiências acumuladas pelas pessoas, né? Os critérios de intuição, de experiência. Então, pode dar esse conflito. E também ela não é indicada quando a discussão envolve critérios de juízo de valor, né? Coisas mais morais, mais éticas, pois ela não responde como a organização deve crescer, mas apenas direciona, né, para a maneira de crescer. Modelos de apoio à decisão. Então, como a gente tem um grande volume de informações, a gente precisa de algumas metodologias específicas para nos ajudar a tomar a melhor decisão possível com as informações que a gente tem. Há vários modelos de apoio à decisão que podem ser utilizados, que se destacam pela sua abrangência na aplicação, e uma das principais e mais conhecidas, como muitos já devem ter ouvido falar, é a matriz SWOT, né, que vem do acrônimo Strengths, que é força, Weakness, que é fragilidades, Opportunities, que é oportunidades, e Threats, que são ameaças. Ela avalia o ambiente tanto externo quanto interno. Então, essa metodologia, ela avalia o ambiente em termos de oportunidades e ameaças exógenas e forças e fragilidades endógenas dentro da organização. A base para a aplicação da matriz SWOT é o cruzamento do que sejam as oportunidades e as ameaças externas, né? A intenção estratégica da organização, levando em conta sua missão, visão, os valores e os objetivos estratégicos, junto com as forças, né, os pontos fortes e as fragilidades, que são os pontos fracos dessa organização, para lidar com as ameaças e as oportunidades
externas. Então, a formulação das políticas realizadas a partir da análise SWOT é uma das grandes práticas utilizadas no processo de planejamento estratégico. É bem comum que seja, logo depois da análise do ambiente externo e externo, já seja colocada essa análise SWOT. Então, em primeira etapa, vão se listar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo, né, com as forças e fragilidades mapeadas no ambiente interno da organização. Conforme esse exemplo genérico, né, apresentado na figura, né, ela tem ali alguns fatores, né, por exemplo, forças, bem básica, competência básicas em áreas-chave que essa empresa tem. Outra força dela, recurso financeiro adequado. Né, mais alguma fragilidade, falta de foco no negócio. Outra fragilidade, instalações mais obsoletas. Uma oportunidade que foi identificada no ambiente externo, mudança de hábito do consumidor, que pode ser uma oportunidade para essa empresa atender essa necessidade. Uma ameaça, um exemplo de ameaça, mudança no hábito do consumidor. Ela pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma ameaça. Né? Isso pode ser uma oportunidade porque a empresa pode conseguir atender uma nova necessidade, só que pode ser uma ameaça em ela não continuar conseguindo atender o que ela já atendia, né? E isso fazer com que o consumidor saia do consumo dessa organização. Então, a matriz SWOT, né, uma vez listados esses itens, ou quaisquer outros que sejam relevantes para análise, pode-se interpretar a inter-relação de forças e fragilidades internas e de oportunidades e ameaças externas. Esse cruzamento formam 4 células da matriz SWOT. E para cada célula vai haver uma indicação de que rumo a empresa tem que tomar, né, conforme a gente vai ver a seguir. Então, o primeiro quadrante ali, surge políticas de ações mais ofensivas, ou seja, né, o uso de força e competências da organização para aproveitar as oportunidades que foram identificadas. Já no quadrante 2, né, sugere-se que as fragilidades da organização impedem ou dificultam o aproveitamento dessas oportunidades ambientais. Indica uma política de manutenção do status quo, né? Ou seja, a empresa geralmente tende a deixar do jeito que está, né? Então, isso pode ser enquadrado nas fragilidades. Depois, o terceiro quadrante indica que as forças da organização devem criar barreiras, né, às ameaças do ambiente externo. Então, como a empresa tem algumas qualidades, ela tem que usar essas qualidades para servir de algumas barreiras para que não tenha ameaça de novos entrantes, por exemplo, ou de fornecedores, poder de barganha dos fornecedores, entre outras formas de ameaça. E no quarto quadrante, revela a fraqueza da organização para lidar com as ameaças, né, podendo sugerir, então, uma fase de crise, né, ou declínio nos seus negócios. Desse modo, a matriz SWOT ela proporciona uma análise estratégica que permite perceber como a organização pode lidar com tendências, oportunidades, coações, ameaças do ambiente externo, utilizando as suas fortalezas, o que ela tem de mais forte, o que ela tem de mais proveitoso para combater essas ameaças. Na prática, as organizações lidam simultaneamente com todas as situações mapeadas pela matriz SWOT, né, que torna a situação de análise da empresa cada vez mais complexa. Então, cabe aos estrategistas planejar as políticas mais apropriadas para cada situação, procurando fazer com que os fatores-chave de sucesso sejam bem contemplados nessas políticas. A dificuldade na preparação de uma matriz SWOT está, então, em reconhecer o que sejam ameaças ou oportunidades. Muitas empresas não conseguem identificar exatamente o que são. Né? Não é um processo simples, pois as análises externas ou as internas superficiais, equivocadas ou omissões podem ser bem fatais para a empresa. Então, se ela for fazer análise SWOT, tem que fazer com bastante seriedade e profundidade. Depois, temos uma outra ferramenta também muito difundida, bem interessante, que é a matriz multifatorial ou matriz de portfólio da GE. Né? Essa GE é mesmo aquela General Electric, aquela empresa. Né? É um modelo de apoio à decisão aplicado pela primeira vez, né, pela consultoria McKinsey para analisar os desafios estratégicos da General Electric nos anos 60, entre os anos 60 e 70. Para conseguir montar uma matriz multifuncional, é preciso avaliar os negócios da organização de acordo com o seu nível competitivo, a sua dimensão, né,
que podem construir-se em unidades estratégicas de negócios, né, que é chamado de UEM, né, que se divide, então, os negócios das empresas e chamam de unidade estratégica de negócio. Então, os melhores negócios da empresa são aqueles nos quais a atratividade setorial é alta e a organização tem forte presença competitiva no mercado com esse negócio. Então, ele divide, né, esses negócios, né, montando portfólio ou carteiras de negócio da organização. Então, a matriz multifuncional parte do portfólio ou carteira de negócio da organização e considera duas dimensões básicas na análise da estratégia. De um lado, a atratividade do setor e do outro, a capacidade competitiva potencial da organização ao lidar com os negócios do setor. Os melhores negócios são aqueles nos quais a atratividade setorial é alta e a organização tem forte presença competitiva. Então, no primeiro item, atratividade setorial. Ela é avaliada pelo diagnóstico estratégico externo, né, que vimos na aula anterior, e é representada por indicadores que envolvem critérios como, por exemplo, tamanho do setor, crescimento do setor, intensidade da concorrência, número de concorrentes no mercado, grau de desenvolvimento industrial, fraqueza dos concorrentes no mercado, sazonalidade, estrutura de custos do setor, caráter cíclico do setor, lucratividade histórica do setor, oportunidades e restrições ambientais bem específicas, né, entre outros. Então, essa atratividade ela pode ser avaliada como alta, média ou baixa. Então, a parte da análise setorial, você tem esse diagnóstico. Depois, temos a capacidade competitiva potencial, que é avaliada pelo diagnóstico estratégico interno da empresa e representa por indicadores que envolvem alguns critérios, como a participação no mercado, composição financeira mais sólida ou não, composição de negociação e barganha, nível de tecnologia utilizada, lucratividade, custo operacional, desempenho da pesquisa e desenvolvimento de processos, qualidade de produto, talento dos gestores e funcionários, crescimento da participação do mercado, né, entre vários fatores. Então, a capacidade competitiva potencial também é avaliada como alta, média ou baixa, né, conforme a gente vê aqui nesse quadro, né? Então, a matriz fica com esse desenho, basicamente. E aqui nesses quadrantes você vai encaixando os negócios da empresa. Então, a matriz fica dessa forma. Situados nos blocos localizados ao longo da diagonal, da direita superior até a esquerda inferior, ficam os negócios de meia força, né, que devem receber investimentos, né, apenas seletivos. Os negócios de cima, né, e à direita da diagonal são os mais fortes, é onde a organização deve investir e ajudar a crescer, né, pois são os negócios dela que têm mais daqueles dois fatores, tem representatividade mais alta daqueles dois fatores. Os negócios nos blocos escuros abaixo, né, e à esquerda da diagonal, são os mais baixos em força geral e candidatos ao desinvestimento, como é chamado, ou seja, tira os recursos dele, aplica em outros que dão mais lucratividade e a gente vai esquecendo esse negócio por enquanto. Até a saída dele definitiva. Quanto maior a atratividade do mercado e a potencialidade do negócio, melhor o negócio da organização. E quanto menor a atratividade do mercado e a potencialidade do negócio, pior vai ser o negócio da organização. Então, uma outra forma, né, fica mais até ilustrativa, uma alternativa para tratar a matriz de portfólio é incluir círculos de diferentes tamanhos para poder representar os diferentes negócios que a organização participa, que ela tem. Então, o tamanho de cada círculo vai indicar a parcela proporcional de participação do respectivo negócio, ou o EM, né, entre os negócios totais da organização. E em cada círculo se anota a parcela de mercado proporcional que ele tem, né, que é chamado market share desse negócio, ou EM. Então, as abordagens para as políticas específicas de cada negócio são representadas por letras em cada círculo, que vai ser distribuído pela matriz. Geralmente fica aí, né, que é investir no negócio para fazer ele crescer, né, pela tomada de decisão. O S, né, que significa selecionar os investimentos no negócio. E D, que significa desinvestir, desativar ou
blindar o negócio, né? Ou seja, não gastar mais recursos ali com ele. Dada essa matriz, né, aqui está um quadro com algumas ações básicas condizentes com a situação dos negócios localizados em cada uma das possibilidades. Né, vamos ver alguns só de exemplo. Né? Se a capacidade competitiva da empresa for forte e a atividade do setor for alta, por exemplo, ali no primeiro quadrante, geralmente ele vai crescer, né, procurar domínio e maximizar os investimentos. Então, isso que a empresa deve colocar como objetivo. Se a capacidade competitiva da empresa em determinado negócio for fraca e a sua atividade do setor for alta, então ela poderia buscar especialização, procurar nichos de mercado mais específico e considerar algumas aquisições. Porque a atratividade desse setor é alta, apesar da empresa ter a capacidade baixa nele, fraca, né, ele tem potencialidade. Então, esse que é a forma de análise que a empresa tem que ter. Agora, se tiver uma capacidade competitiva da empresa bem baixa, fraca, e a atratividade do setor for baixa, então tem que consultar pode ser uma política de seguir o líder do setor, tentar gerar caixa, considerar algum tempo de saída, renunciar à posição, desinvestir. Então, essas são algumas de algumas atividades possíveis, né, de acordo com onde está localizado o negócio da empresa, cada negócio, de acordo com a sua matriz de portfólio da GE. Outra teoria muito interessante para análise do ambiente estratégico da empresa são as estratégicas genéricas de Porter. Para Michael Porter, existem 3 políticas organizacionais, ou em sua conceituação, estratégias genéricas, para tornar uma empresa um pouco mais competitiva, que são a diferenciação, a liderança de custo e o enfoque. Vamos ver cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe. Primeiro, a liderança em custo. É uma estratégia que focaliza tornar uma organização mais competitiva, com a produção de produtos mais baratos do que os seus concorrentes. Então, a lógica dessa estratégia é de que, produzindo produtos mais baratos que os seus concorrentes, a organização possa oferecer aos seus consumidores produtos com menor preço que seus concorrentes e, assim, aumentar a sua participação na indústria. Por essa razão, as organizações automatizam seu sistema de produção para conseguir aumentar a produtividade e conseguir diminuir seus custos. Assim, ela tem liderança em custo e consegue oferecer produtos cada vez mais baratos. Essas empresas, que adotam essa estratégia, elas precisam ser boas em engenharia, em compras, aplicação e também distribuição física, para conseguir produzir barato, rápido e distribuir rápido. O problema dessa estratégia é que outras empresas também vão surgir com custos menores e vão prejudicar aquela que fundamentou todo o seu futuro só em custos baixos. Depois temos a estratégia da diferenciação, que é uma estratégia que procura tornar uma organização mais competitiva mediante o esforço para conseguir um desempenho superior em alguma área importante de benefícios para o cliente, valorizada por grande parte do mercado. Produtos eles podem ser oferecidos então, aos consumidores como diferentes, porque são únicos em termos de qualidade de produto, desenho, nível de serviço no pós-venda, entre outros. Então, a empresa pode se lutar para ser líder, por exemplo, na assistência técnica, na qualidade, no seu estilo, na tecnologia. Produtos como tênis Nike Air, por exemplo, são visualizados como diferentes devido à sua tecnologia de construção, amortecimento por ar, entre outros. Então, as empresas buscam alguma diferenciação para tentar se destacar entre seus concorrentes. E depois temos a focalização, que é uma estratégia que procura tornar uma organização mais competitiva por ela se concentrar em um tipo particular de consumidor. O negócio concentra-se em um ou mais segmentos bem estreitos do mercado, que é o nicho. Então, a empresa direciona seus esforços para atender a necessidade de um tipo específico de consumidor. E por atender especificamente um nicho, ou uma necessidade de produtos bem específicos, geralmente eles são mais caros. O consumidor vai estar disposto a pagar mais por algo que vai criar mais valor para ele, vai atender mais especificamente suas necessidades. Os produtos Diet, Light, por exemplo, produtos orgânicos, eles focalizam o consumidor preocupado com a saúde e bem-estar, ou estética. Então, são consumos que tendem a custar um pouco mais caro.
Depois temos as políticas de crescimento. Né? Quando a organização dispõe de recursos para lidar com diferentes situações, ela deve definir políticas que vão embasar o seu crescimento. Existem 6 políticas organizacionais: a liderança de custo, a diversificação, internacionalização, interiorização e verticalização, e por último, a manutenção do status quo. A gente vai ver um pouquinho, né, de cada uma, de como se compõem as características dela. Primeiro, liderança em custo. Nela consiste em atingir a liderança no custo total de um setor, né, por meio de um conjunto de políticas. Né, e suas características principais são: ela exige a construção bem agressiva de instalações para você conseguir produção em escala. Ela busca minimizar os custos em áreas como pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você não tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, o seu investimento é mais em produção. Né? Terceiro, né, a atenção administrativa a controles dos custos. Né? Então, é necessário atingir várias metas de custo, estabelecidas várias metas para você conseguir manter um padrão de custo bem baixo. Depois, atingir uma posição de custo total baixo, quase sempre existe uma alta parcela de mercado relativa, né? Ou outras posições vantajosas, como, por exemplo, acesso favorável a matérias-primas. E também pode exigir o projeto de produto similar à fabricação, por exemplo, a manutenção de uma vasta linha de produtos correlacionados, para você conseguir extrair de cada uma um pouquinho de lucro, né, e conseguir diluir os seus custos. Essa política também ela pode exigir investimentos bem pesados em capital de equipamento, para ser cada vez mais atualizado e conseguir produzir mais com menor custo. E por fim, né, uma parcela grande do mercado, né, permite economias de compra também, né, o que reduz ainda mais os custos e proporciona margens cada vez mais altas para essa empresa, que podem ser reinvestidas, né, ou passadas pro preço, né, cobrando menos do seu consumidor. Depois temos a diversificação, né, que ela, né, por volta da década de 90, né, a grande maioria das empresas em economias mais avançadas já era diversificada. A tendência à diversificação ela reflete a construção do ímpeto gerencial, né, proporcionado pela facilidade de você conseguir fusões, aquisições nos mercados financeiros. Então, principalmente nas economias mais desenvolvidas, acontece muito isso. Então, ela é um desenvolvimento lógico, né, e garante o uso mais racional e eficiente dos recursos. Na verdade, ela é o resultado de decisões estratégicas bem racionais. Na prática, que leva à diversificação é o compartilhado da confiança, né, na economia de custo. Então, para você ter uma avaliação de diversificação, é possível você avaliar a priori, né, se a decisão de diversificar é capaz de aumentar o valor para os stakeholders. Né? Para a Porter, a avaliação deve ser feita por meio de 3 provas essenciais. A prova da atratividade da indústria, né, se o setor escolhido para diversificar oferece bons retornos de investimento, né, isso vai depender das condições competitivas favoráveis ou não do mercado. Depois, a prova do custo de ingresso, né, que aqui é o custo de ingressar nesse setor selecionado, né, que ele não pode ser tão alto que reduza o potencial de uma boa rentabilidade. Né? Quanto mais atrativo o setor, né, mais caro vai ser ingressar nele. Depois, prova de melhor desempenho, que a diversificação tem que oferecer o potencial de que os negócios existentes na empresa e os novos tenham melhor desempenho juntos do que separados. Então, Porter afirma que as oportunidades de diversificação passam por pelo menos uma, né, ou duas dessas 3 provas. Pelo menos uma ou duas têm que ser bem respondidas. Depois vamos para a internacionalização, né, que representa a entrada da organização em mercados estrangeiros, né, e reflete a mesma lógica da diversificação. Significa uma ampliação dos mercados e a busca de novas oportunidades para colocar os seus produtos e serviços e aproveitar a globalização e as suas características. Nessa política, né, pode ser tem que tomar cuidado, que pode ser um erro fatal supor que todos os concorrentes estejam lutando em um campo de jogo mais uniforme. Então, cada país tem a sua cultura própria, além da língua e do fuso horário, né? Mas certamente a internacionalização representa uma excelente alternativa para você conseguir expandir os mercados. Só que tem que levar em consideração as peculiaridades de cada um. Depois temos a interiorização, né, que é uma estratégia de utilizar projetos e ações
no sentido de buscar a interiorização das operações e atender peculiaridades de várias regiões mais distantes. Né? Em um país com enormes dimensões territoriais, como o Brasil, né, algumas organizações buscam o desenvolvimento e aplicação de seus recursos em áreas gradativamente mais amplas, né, e distantes, que deixam de ser atendidas em algumas situações. Depois temos a verticalização, né, que é uma estratégia que a organização faz tudo ou quase tudo que precisa para ela operar. Né? Muito usado do início, desde lá do início do século. Né? Ela geralmente é realizada por aquisições, fusões, adesão, cadeia de suprimento. Né? Com essa estratégia era possível dominar tecnologias de processo, de produtos, de negócio e manter até segredos industriais. Não tinha tanta parceria. A empresa adquiria tudo para frente e para trás do seu processo. Só que a grande variedade de atividades trouxe alguns problemas também, né? Como o aumento do tamanho da empresa, né? E o foco na atividade, às vezes a empresa não consegue focar em tudo, então ela tem que fazer essas divisões. Né? Daí a perda da eficiência e o aumento do custo de produção. Então, mas essa opção oferece algumas vantagens. Por exemplo, permite uma autonomia da organização, favorece maiores lucros e proporciona maior domínio sobre alguma tecnologia que ela tenha. Só que, por outro lado, tem algumas desvantagens, que existe maior investimento em termos de recursos e competências, reduz a flexibilidade da organização, né, porque ela perde o foco na função mais abrangente, e impõe algum aumento de estrutura organizacional. Então, isso pode encarecer, né, para ela ter tanta responsabilidade em função dela, e não dividir em canais de suprimento estratégicos. Depois temos a manutenção do status quo, né, que não é bem uma estratégia, mas é só uma blindagem. Né? É uma estratégia eminentemente defensiva, de manutenção da situação atual da empresa. Então, ela envolve o aumento da eficiência na utilização dos recursos e competências para assegurar o domínio atual e conseguir proteger o seu mercado de uma maneira mais eficiente. Né? Depois temos as políticas de operação, né, que temos primeiro a diferenciação, que quando a organização dispõe de uma grande capacidade de gerencial tecnológica, ela deve definir políticas de operações bem embasadas nessa capacidade. Então, as táticas de diferenciação podem assumir muitas formas, né, de projeto, de imagem da marca, tecnologia, peculiaridades, né? Tem alguns fatores primordiais, que é não ignorar, né, os custos, que muita empresa vai querer fazer diferenciação e não economiza muito. Né? Então, ela pode ser que ela consiga uma discrepância do que realmente ela vai conseguir, do que ela tem que investir. A dificuldade da alta parcela de conseguir uma alta parcela de mercado que justifique essa diferenciação, o sentimento de exclusividade, né, que é incompatível com a alta parcela de mercado, e mesmo que os consumidores do âmbito do setor reconheçam a superioridade dela, nem todos os clientes vão estar dispostos ou terão condições de pagar os altos preços requeridos, porque se tem uma diferenciação, vai custar um pouco mais. Depois temos a terceirização ou outsourcing, que é outra política de operação, né, que é uma estratégia de transferir para terceiros o máximo possível das suas atividades, ou itens que compõem o seu produto final. Né? Essa terceirização geralmente é de fontes externas do próprio país. E o outsourcing, que é a outra forma, são fontes externas de fora do país. Né? E depois temos a transferência das atividades não essenciais para essas duas formas. Né? Isso vai reduzir a necessidade de recursos e ativos fixos da organização e pode transformar, né, os custos da empresa em custos variáveis, ou seja, quanto mais ela produzir, mais ela vai gastar. Então, eliminar o custo fixo é muito importante. Né? Isso vai permitir também a organização concentrar naquilo que ela faz bem. E nesse processo temos algumas vantagens, né, que é o acesso a diferentes recursos e competências, redução de custos operacionais, foco nas competências essenciais, porque você terceiriza atividades e cuida só da atividade fim, flexibilização para você determinar o volume de produção, obtenção de engenharia simultânea, né, que você vai aproveitar o know-how dos fornecedores para te ajudar em desenvolvimento, transferência de risco também para terceiros, né, que você divide os riscos dos processos, e temos também as desvantagens, né? Contudo, as desvantagens também são importantes. Né? Por exemplo, você tem falta de controle tecnológico sobre os seus fornecedores, né? Se você não tem uma cadeia muito bem coesa, os resultados podem não corresponder ao esperado,
né? Você transfere lucros para os fornecedores também, né? Você transfere os custos, mas você também transfere os seus lucros. Os custos podem ficar além também do previsto, né? Fica na dependência de terceiros que muitas vezes podem ser poucos compromissados com esse negócio, né? Os fornecedores podem priorizar outros clientes, né? Fornecer, às vezes ele tem algum contrato de maior proximidade com outros clientes, então isso pode prejudicar a sua empresa. E a principal desvantagem é que na sua fase inicial, né? Geralmente a empresa desinveste em recursos e demite muitos funcionários. Outra estratégia é o segmento, né, que trata de uma política mais defensiva também. A organização segue, imita e copia as organizações que são líderes de mercado. Esse é o chamado benchmarking, né? Então, as empresas geralmente não têm capacidade de inovar, ela procura uma vantagem em custo, serviço ou velocidade, né? Ou qualidade até em algum aspecto. Ela tem geralmente uma paridade com a concorrência, ela não tem muita diferenciação. Ela pretende assumir poucos riscos, né? Ou seja, ela não quer se arriscar muito. Geralmente isso é uma política mais conveniente, né? E ela não quer saber o que fazer mais adiante, ou seja, ela simplesmente vai seguir o que os líderes de mercado vêm fazendo. Depois temos a estratégia da complementação, né? Que também é uma política de operação defensiva, né? A organização ela procura complementar os produtos ou serviços das empresas líderes de mercado, né? Com produtos ou serviços complementares ou acessórios, né? A empresa, então, ela prega uma coexistência pacífica com os líderes, né? Por exemplo, as marcas criando fones próprios para, né, para iPhone da Apple, capas de carregamento, etc., exclusivas, né? Então, esses produtos das marcas líderes de mercado provocam o surgimento de uma enorme quantidade de produtos complementares no mercado, né? Desde acessórios, personalização, upgrades, entre outros. Então, essas empresas esperam a líder lançar alguma coisa e lançam alguma complementação para esses produtos. Depois temos as políticas de relacionamento, né? Que um relacionamento é constituído a partir de uma série contínua de interações bem colaborativas, né? E as políticas de organização de relacionamento geralmente partem da inovação, do enfoque e alianças. A inovação é uma forte orientação para o mercado, é essencial para a inovação bem-sucedida. Nessa concepção, né, ela vem em busca das necessidades do mercado, no intuito de atender, com ofertas adequadas de produtos e serviços. Já o enfoque ou nicho, né, a política é uma das 3 estratégias genéricas que a gente conseguiu ver lá no Porter, né? Você foca em determinado grupo ou comprador, né, um segmento, linha de produtos ou um mercado geográfico, e a premissa é que a organização é capaz de conhecer a fundo, entender muito bem esse mercado-alvo, né, e assim criar mais valor com esse consumidor. Depois tem a outra estratégia, que é alianças estratégicas, né, que é quando 2 ou mais organizações trabalham juntas para um específico propósito ou projeto. Né, uma política de relacionamento de cooperação. Né, por exemplo, quando Uber e Spotify tornam a plataforma de streaming uma rádio oficial dos usuários do serviço de transporte. Aí permite que eles não só conectem os rádios dos carros solicitados, né, como também controlem o que está sendo tocado. Depois temos a última política de relacionamento, que é a reestruturação. A organização ela pode enfrentar 6 escolhas de reestruturação, né, que as estratégias básicas, né, a saber, tornar a concorrência irrelevante, né, que a organização estabelece o objetivo estratégico de ser a líder em termos de desenvolvimento. Depois, inovar as regras com as quais ela concorre, né, que ela concentra os recursos e energia na inovação, em criar categorias inteiramente novas. Depois, reinventar-se, né, que trata de continuamente ela se ajustar e reajustar, tendo em vista as exigências do ambiente contextual. Depois, substituir a si mesma na competição, né, que ela sinaliza que ela vai competir, né, em uma frente ampla, utilizando vários fatores como preço, qualidade, serviço e distribuição, né, para sempre se aprimorar, ou seja, competir com ela mesma, né? Depois, colaborar com a concorrência. Essa é uma estratégia mais de seguidora, em que a organização procura colaborar com as empresas líderes, oferecendo os produtos e serviços complementares, como a gente viu anteriormente. Ela aproveita a força da marca líder para entrar na onda dela. E depois tem a outra opção de reestruturação, que é simplesmente sair da competição. Essa é a mais passiva entre as estratégias apontadas. A organização sai do páreo e se retira do mercado, ou simplesmente retira seus produtos ou serviços do mercado. E aqui são as referências, né, utilizadas para essa aula. Elas estão disponíveis na biblioteca digital. Agradeço a todos a atenção. Até a próxima aula.